Nos bastidores de cada tertúlia como essa, há uma engrenagem funcionando com a ajuda de muitos voluntários. Há também a contribuição valiosa por parte de quem atua no programa Amigos da Enciclopédia. Além do Tertuliário, o programa Amigos da Enciclopédia é responsável pela manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo e a Holoteca. Hoje, o programa conta com a participação atuante de 472 amigos. Nossa meta, num futuro próximo, é chegar aos 700 amigos. E isso pode nos ajudar em alto nível. Nós não desprezamos nenhuma colaboração nesse sentido. Todas elas são bem-vindas, seja do Brasil ou seja do exterior. Para todos, o meu agradecimento sincero e meus cumprimentos também de fraternidade nesse trabalho que visa, que objetiva, antes de tudo, a mega fraternidade através do autodiscernimento. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Acesse enciclopediadaconscienciologia.org e faça parte desse mega projeto reurbanológico. Nos bastidores de cada tertúlia como essa, há uma engrenagem funcionando com a ajuda de muitos voluntários. Há também a contribuição valiosa por parte de quem atua no programa Amigos da Enciclopédia. Além do Tertuliário, o programa Amigos da Enciclopédia é responsável pela manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo e a Holoteca. Hoje, o programa conta com a participação atuante de 472 amigos. Nossa meta, num futuro próximo, é chegar aos 700 amigos. E isso pode nos ajudar em alto nível. Nós não desprezamos nenhuma colaboração nesse sentido. Todas elas são bem-vindas, seja do Brasil ou seja do exterior. Para todos, o meu agradecimento sincero e meus cumprimentos também de fraternidade nesse trabalho que visa, que objetiva, antes de tudo, a mega fraternidade através do autodiscernimento. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Acesse enciclopediadaconscienciologia.org e faça parte desse mega projeto reurbanológico.
Podemos, gente? Está na hora. Podemos? Podemos começar? Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de junho de 2020. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 5.233. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 10 máximos. Agora, antes da gente entrar aqui no verbete, propriamente dito, eu queria fazer um comentário, né, que ontem foi um dia muito triste para todos nós, para a nossa Max Proexis grupal e também para a história, né, da Conscienciologia. Nós perdemos a companhia intrafísica de 2 jovens amigos intermissivistas e líderes, Felipe Mansur e João Ricardo Schneider. Mas ambos deixaram valiosas gestões, né, que certamente os manterão mais conectados com todos nós. E conectados também aos futuros leitores, rumo à policarmalidade. O Felipe Mansur, ele escreveu um livro, né, autor do livro Empreendedorismo Evolutivo, de 2015, também coautor do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, também de 2015, e ele foi autor dos verbetes Efeito Intermissivo, Recato Evolutivo e Viragem Intermissiva. E o João Ricardo Schneider, ele é autor de um livro recente, né, se não me engano, 2019, e História do Parapsiquismo, um livro portentoso, bem amplo, muito detalhado e fazendo muito sucesso aí entre nós todos, né? Então, nós reiteramos aqui as nossas energias fraternas para os 2 amigos e compassageiros evolutivos e a nossa solidariedade também às duplistas de ambos e às famílias, não é, Mansur e Schneider. E com certeza nós nos encontraremos aí nas quebradas da evolução e da conscienciologia. Então é isso, gente. Agora vamos entrando então aqui ao nosso verbete, porque nossos proexes continuam, não é isso? Vamos colocar todo o gás aí para a gente ajudar no que for possível. E, claro, nesse momento, mandando sempre as energias mais cosmoéticas e fraternas possíveis, né? Para os 2, para as famílias, enfim. E a gente sabe que a Equipex do Zéfiro está aí super atuante, né? Não são poucos as sincronicidades que muita gente já percebeu, né? Então é isso. Bom, professor Regson, vamos então entrando aqui no verbete, propriamente dito. O tema de hoje a ser debatido é professor cosmoeticista, da especialidade autocosmoeticologia. E no caso ele foi redigido pelo professor Regson Carreira Alves, que é graduado em letras, português, inglês e literaturas, é especialista em ensino da língua inglesa, pós-graduado em docência do ensino superior. E ele também é mestre em letras, sociedade e linguagem. É brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 96, docente de Conscienciologia desde 97 e autor do livro Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro. Agora, vamos entrando aqui na definologia. O professor cosmoeticista é a consim, homem ou mulher, docente da especialidade cosmoeticologia, focada diuturnamente na teática da tarefa do esclarecimento, fundamentada nos pilares do paradigma consciencial, aplicada dentro e fora da sala de aula, a partir da autorreflexão crítica, cosmoética e da vivência das cláusulas do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da autocosmoeticidade, o holopensene da docência conscienciológica. Na fatologia, o pensene autorreflexivo crítico, cosmoético. As reciclagens conscienciais diuturnas, refletidas na docência. O bom humor favorecendo a auto- e heteroaprendizagem.
o despertar da lucidez e do autodiscernimento de ponta. A transformação inteligente de crenças e convicções em autoverpões. O autodidatismo. Os omniquestionamentos desassediadores. A identificação e vivência teática de valores evolutivos e princípios cosmoéticos. Agora aqui na parafatologia, a recuperação de cons magnos otimizando a docência em cosmoeticologia. A conexão direta com os amparadores extrafísicos e a multidimensionalidade. As extrapolações parapsíquicas durante a fase do fazer parapedagógico, qualificando a docência. O autoposicionamento multidimensional perante a cosmoética. Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente chama a atenção que tem 29 logias, né? Configurando, então, um máximo para essa divisão. Nível aí de aprofundamento, de detalhismo, para o próprio desenvolvimento do tema. E também na argumentologia, nós destacamos uma listagem denominada tipologia, com 7 tipos de condutas cosmoéticas, a serem implementadas pelo professor cosmoeticista interessado. Agora, na remissiologia, nós destacamos autorreflexão na docência conscienciológica, consciência crítica cosmoética, praxis parapedagógica, princípios cosmoéticos, professor intermissivista. E aqui na frase enfática, a função de professor cosmoeticista, vivenciada multidimensionalmente, é desafio otimizador ímpar à qualificação do Código Pessoal de Cosmoética, rumo à efetivação da ética universal. Agora aqui na questionologia, você, professor de conscienciologia, interessado na especialidade cosmoeticologia, já refletiu sobre o papel da assunção da docência cosmoeticista? Em caso positivo, identificou os efeitos evolutivos de ser professor cosmoeticista? E aqui na bibliografia específica, a gente tem uma fonte bibliográfica. Agora, vamos à nossa mega análise, feita aqui pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, João Melo, Nilzabete Correia e Nina Rosa Manfroy. Autocosmoeticologia, autocriticidade, autodespertologia, autopensene, autoesclarecimento, ortopensenologia, cogniciologia, homeostase, intermissivista, automotivação, lucidez, megafraternidade, parapedagogo, neohábito, neoparadigma, tares, universalismo, verponologia, holofilosofia teática. Muito bem. Professor Regrisson, muito prazer em ter você aqui, no nosso tertuliário. É uma honra a gente poder compartilhar esse espaço e essas ideias, né, aqui com os nossos teletertulianos, os tertulianos presentes. Bom, eu queria ouvir você aí sobre as suas motivações, né? A gente sabe aí que você, obviamente, é um professor cosmoeticista, mas seria bom você comentar aí sobre os seus bastidores ou motivações mesmo para essa escrita, não é? Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade, né, de a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, essa ideia do professor cosmoeticista, ele começou quando nós fundamos a IC, né, a Instituição Conscienciocêntrica Cosmoethos, em 3 de outubro de 2015. E a gente começou a estudar, obviamente, a especialidade que é cosmoética, né? E com o tempo, Adriano, na verdade, é que sugeriu essa expressão, né, minha duplista, que está aqui, professor cosmoeticista. A gente começou a qualificar, né, o tipo de professor. Tá, mas por que ele é um professor cosmoeticista, né?
Então, na verdade, a ideia surgiu dela, e ela falou, pega esse daí e defende. Então, eu peguei, né, e defendi, né. Tá parecendo o nosso mestrado e o doutorado dela, que a gente trocava as ideias, né. No mestrado, a minha dissertação, quem deu a ideia de pesquisa foi ela, e no doutorado, quem deu a ideia da pesquisa fui eu, né. Então, a gente troca, né. Duplista é isso, né. Eu já ia comentar, isso aqui é duplista, Isso é puxa, legal, isso é legal. super intercâmbio aí tarístico, muito bom. Então, assim, isso é uma coisa interessante realmente que você está falando aí, né, Dulce? Porque eu eu tinha que decidir a pesquisa lá no mestrado e ela que sugeriu a questão do jeitinho brasileiro e eu fui estudar a linguística do jeitinho brasileiro e foi legal, que ela já estudava o jeitinho brasileiro. E no doutorado eu sugeri lá a questão da praxis parapedagógica, que eu já defendi um verbete sobre isso, e ela pegou e está transformando até em livro, né? Está saindo. Isso foi no pós-doutorado. Mas no doutorado eu também ajudei lá com a temática, né, do professor reflexivo, né? Então, assim, essa troca realmente ela é proveitosa. Então, a ideia veio por quê? Porque a gente começou a observar que o professor que ele estuda a especialidade, né, cosmoeticologia, a gente começou a observar que existe uma metodologia específica para se dar uma aula sobre essa temática que ela é extremamente sutil, né? E extremamente profunda, né? Detalhista, etc. e tal. Então, através dessa metodologia que a gente acabou desenvolvendo dentro da Cosmoetos, a gente começou a perceber que o professor de cosmoeticista, ele não só estuda a especialidade em si, né? Porque quando você começa a estudar a especialidade, você começa a ver ângulos que você não via antes, né? Lógico, a pessoa que estuda aquela especialidade, ela vai se aprofundar. Não é diferente, por exemplo, Proexis. Se eu for dar uma palestra sobre Proexis, eu vou falar de uma maneira assim, genérica, né? Mas quando você começa a aprofundar, que vem verpões sobre aquilo, que vem ideias que você não tinha, nunca tinha pensado antes, nunca tinha entendido uma frase do professor Valdo antes, né? Porque você sabe que às vezes a gente lê as frases dele, vai levar vidas para a gente poder entender tudo que ele realmente falava, né? Então, a gente começa a ver que, agora que eu estou entendendo, porque a gente mergulhou nisso. Então, a ideia é justamente essa, né? É o professor que ele estuda a especialidade, ele aprofunda a especialidade, ele descobre as novas verpões aí da especialidade e ele tem toda uma metodologia específica para trabalhar com essa especialidade com os alunos, né? Então, essa foi a ideia. Bem bacana, Redson, porque a gente sabe que você é bem especialista na questão da docência, né? Tanto na sua carreira profissional na SOCIM, né? Isso. Convencional, quanto na própria conscienciologia, né? Você já atuou muito, né? Vem atuando há muitos anos, né? Então é muito bacana ver essa... Acho que é um grande sinergismo, não é isso? Isso, exatamente. Da especialidade de cosmeticologia para a pedagogiologia, no caso, né? Então, muito bacana. Pode, a Adriana quer falar? Pode. Quer falar, Adriana? Oi. Boa tarde. É a cara dele, né? Exato. Há vidas, né? Na verdade, que ele trabalha com a docência, né? De ser professor. E uma outra ideia, só complementando o que ele já falou, é que a gente também queria dar um neologismo, né? Uma espécie de neologismo, tanto para o voluntário quanto para o professor, preceptor que resolvesse, né, atuar na IC, que fixasse assim também mentalmente o que significava para ele teaticamente estudar cosmoética, dar aula, voluntariar, ser preceptor na IC. Aí a gente usou a ideia que o professor Valdo depois trocou, lembra, o termo tenepsólogo por tenepsista. Tem um tempo isso, né? Que é a pessoa que está ali trabalhando, o maratonista da TENEPS. Então, seria o maratonista da cosmoética. Que eu acho que isso dá uma representatividade intraconsciencial muito bacana, né? Então, assim, é o professor cosmoeticista. Quer dizer, eu sou aquela pessoa que estou me predispondo a estar ali constantemente vivenciando tudo que eu estou falando, né? Seja lá no voluntariado, seja na aula em si. Por isso que ele botou a definição ali, achei
muito importante, dentro e fora da sala de aula, né? E aí isso dá é que eu tô com a palavra peso, mas não é um peso, né? É uma responsabilidade para quem quer fazer isso. E é gostoso porque tanta pessoa assume a responsabilidade que ela tem o prazer de estar ali o tempo inteiro, né? Tentando se aprimorar naquilo que ela está falando, está estudando, né? Muito bom. Agora, a gente tem já várias perguntas. Vamos começar aqui com a nossa amiga morando atualmente em Foz do Iguaçu, originariamente de Conceição dos Ouros. E nossa teletertuliana, ela pergunta ali na fatologia, viu, Regson? Na página 1, final da primeira linha. Você pode argumentar quanto ao pensamento autorreflexivo crítico cosmoético? Tem tudo a ver, né, com o seu verbete. Adorei. Primeira pergunta, sendo essa aí, fantástico. Pensamento autorreflexivo crítico cosmoético. Muito bom, né, o Patrícia? Porque a gente tem um curso na Cosmoetos chamado CEA, né, que é Curso Evolução pelo Esquadrinhamento da Auto-Mega Cosmoética. E o pensamento autorreflexivo cosmoético, são 6 módulos, né? Ele eu acho que é o 3º módulo, né? Ou é o 2º? Agora estou passando vergonha aqui. É 3º. As outras 2 professoras cosmoeticistas estão corroborando aí. É o 3º módulo. Então, assim, é um módulo, é um final de semana dedicado a ele. Porque, na verdade, ele é a ferramenta principal, né, de trabalho do professor cosmoeticista. Então, veja, a gente lá no curso, a gente fala muito sobre essa questão do pensamento, né? Que existe um pesquisador chamado John Dewey, que ele fala sobre o pensamento em 3 linhas, que é aquele pensamento que vem aleatório, né? É o pensamento automático, tem aquele pensamento fantasioso, também é onde a pessoa começa a devanear, e tem um pensamento onde a pessoa começa, que é baseado em crenças da pessoa. E aí ele pega esse 3º, ele divide em 2 aspectos, né? Que é o que a pessoa não tem noção, ela é manipulada, digamos assim, né, pelas próprias crenças que ela foi adquirindo ao longo da vida, e um outro tipo, um subtipo aí dentro desse 3º, que ela começa a pensar sobre essas crenças, se as crenças fazem sentido ou não. Então ela começa a refletir. E aí é que ele fala do pensamento reflexivo, né? A gente fez questão de colocar pensamento autorreflexão, né? No caso aí seria o pensamento autorreflexivo ou a autorreflexão crítica, porque nem toda autorreflexão ela é crítica. Você pode ficar refletindo sobre alguma coisa e você não fazer uma autocrítica em relação àquilo que você está pensionizando, você está refletindo, né? Ponderando, etc. e tal. E a gente coloca cosmoético porque é preciso que a pessoa faça uma reflexão sobre aquilo que ela está pensando, né, sobre as crenças que ela já tem, sobre as convicções, etc. e tal, mas que ela faça uma reflexão crítica e que essa reflexão crítica não venha puxar o seu tapete. Então, ela não pode ser anticosmoética ao ponto de ela chegar à conclusão: eu sou errado porque eu faço isso, eu sou um canalha, eu sou um safado. Não, não é isso. A ideia é que ela faça essa autorreflexão crítica e ela use essa autorreflexão crítica para fazer a melhora dela, as reciclagens que ela precisa fazer. Então a importância, a gente fala muito o tempo todo, eu acho que o verbete aqui está recheado de autorreflexão crítica cosmoética, porque assim, é a ferramenta fundamental. Sem esse instrumento de trabalho, um professor, né, ele não pode se considerar um professor cosmoeticista, porque é a base que faz com que ele consiga melhorar, né, a pensenidade dele. Então, essa pergunta aí foi maravilhosa. Obrigado. Posso completar só essa questão, que eu anotei aqui também? Primeiro, parabéns, Regson, pelo verbete. Muito bacana vocês aprofundarem aí o processo do estudo da cosmoética, né? E a questão é, quando a gente olha uma reflexão, tudo baseia-se em premissas, em proposições. Essas proposições, mesmo sendo cosmoéticas, elas podem ser incorretas. Porque eu posso ali, com a melhor das minhas intenções, com a minha melhor vontade naquele momento, não ter recursos, não ter ali bases científicas, não entender da matéria especificamente, e fazer um raciocínio bem assim cosmoético, com uma ótima intencionalidade,
mas ele está errado. Eu só queria justamente que você fizesse esse contraponto, porque nem sempre uma reflexão que nasce pela intencionalidade cosmoética e usa toda a criticidade daquela situação, ela tem um resultado correto. Interessantíssimo isso aí. Porque a gente coloca também o seguinte, que para você fazer uma reflexão, é lógico que você tem que ter uma referência, né? Você não vai fazer uma reflexão baseada em que você está fazendo essa reflexão. E a gente faz um quadro lá, né? Agora não vou lembrar do nome do quadro, que a gente coloca, por exemplo, as verdades relativas de ponta. Porque quando a gente fala lá na definição, que o professor precisa aplicar, e ele precisa, está aqui, ó, fundamentada nos pilares do paradigma consciencial. Então, na hora que você começa a entender, né, essa questão dos pilares do paradigma consciencial e vivenciar esses pilares do paradigma consciencial, você começa a usar esses pilares do paradigma consciencial como referência. Então, por exemplo, se a gente pegar um dos pilares, que é a multiexistencialidade, veja, na hora que eu penso, veja, a minha reflexão, ela precisa levar em consideração esse pilar da multiexistencialidade. Então, na hora em que eu me pego, por exemplo, falando mal de alguém, né, criticando anticosmoeticamente alguém, metendo o pau de alguém, em alguém, eu estou criando uma interprisão com aquela pessoa. Então, na hora em que eu paro e penso assim, peraí, mas qual é a minha referência? É a multiexistencialidade. Então, se eu continuo, como é que é? Cutucando o trafar, por exemplo, da pessoa, isso sem querer ajudar, sem querer fazer nada por ela, eu, na verdade, estou criando uma interprisão maior que eu vou precisar resolver em vidas futuras. Então, na hora que a pessoa para e ela reflete, e ela leva em consideração essa referência, né, esse paradigma, que ela fala assim, não, peraí, mas eu preciso resolver isso agora, senão só me criar uma interprisão maior ainda. Não, eu tenho que ver como é que eu posso ajudar essa consciência ao invés de criticá-la. Por exemplo, vou te dar um exemplo que está acontecendo agora. Às vezes a pessoa ela olha o outro e ela está sem máscara. Sem máscara porque a gente está precisando agora, é lei no Brasil, é lei no estado do Paraná, é lei na cidade, que as pessoas precisam andar de máscara nas vias públicas, né? Elevador, etc. e tal. Então eu já vi gente, por exemplo, cutucando, pô, cara, você está sem máscara, ao invés de falar assim, olha, de repente você tem que começar a parar para pensar que se você estiver infectado, você pode passar para alguém. Ou então, se eu estiver infectado e sem máscara, eu posso passar para você. Ou seja, ao invés de você começar a cutucar a pessoa, você tentar esclarecer a pessoa. Então, essa reflexão, aí essa é uma excelente pergunta, ela precisa levar em consideração esses pilares do paradigma consciencial. E aí é interessante que a gente faz uma escala onde você se aproxima cada vez mais dessas verpões do paradigma consciencial ou você se distancia cada vez mais. Então, por exemplo, falar mal, pensar mal de alguém, meter o pau na pessoa, né, dar soco, né? A gente está vendo aí o caso daquela Sarah Winter, que a mulher fica falando que quer dar o quê? Ela quer dar soco lá na cara do presidente, do ministro lá, né, do STF. Então, veja, esse é o tipo de comportamento que está completamente distante dessa referência que a gente está falando do paradigma consciencial, entendeu? Então, é legal. Assim. E uma coisa, né, Regson, só assim para completar essa ideia, porque acho que é legal o processo pedagógico, né? A gente verificar que o papel lá do professor, né, cosmoeticista que você está colocando, ele vai buscar esse pensamento, né, autorreflexivo, crítico e cosmoético e saber que aquela conclusão que ele tirou hoje pode não ser a de amanhã, que é o processo da Verpom, para ele não chegar e falar assim, não, mas como foi cosmoético, como foi bem intencionado, aquilo virou um dogma, e não é isso. Exatamente. Isso é muito legal você ter colocado isso. Ou seja, é uma coisa constante, na verdade. Você está sempre, porque a gente está melhorando o nosso nível de lucidez. Se a gente parar para olhar para trás, vai ver como é que a gente não tinha lucidez em relação a vários fatores que a gente tem hoje. E isso significa que mais para frente, a nossa lucidez vai ser melhor ainda. Aí você vai ver, e ali eu errei. Então essa revisão ela é importante, bem colocado. É que a gente chama lá, a Adriana lembrou aqui, é que a gente tem um processo, também a gente fala muito sobre isso, que é reflexão para a ação, reflexão na ação e reflexão após a ação. Então, o que é o ideal? É que você sempre, por exemplo, vou dar uma aula de conscienciologia, então eu preciso refletir sobre o conteúdo que eu vou dar. Durante a aula, eu preciso estar refletindo sobre o conteúdo que eu estudei para ver se tem alguma mudança a ser feita ali na hora. E depois eu preciso refletir para ver se o que eu estudei e o que eu fiz foi coerente. Essa reflexão pós já vai me ajudar para o próximo evento.
já vai virar uma pós e uma para o evento. Ou seja, eu não vou parar de refletir nunca. Eu vou estar sempre refletindo, melhorando, qualificando, né, aprimorando, etc. e tal. É isso aí. Ó, gente, eu quero dizer que eu fiz esse curso, esquadrinhamento. Muito bacana. Legal. Muito legal, é. Qual que é o nome completo que eu não gravei? Curso de evolução pelo esquadrinhamento evolução. da Alto Mega Cosmoética. Exato, Não tem o Mega. Porque o professor Valdo tem um verbete chamado Mega Cosmoeticologia. É no DAC, não é isso? No DAC, exatamente. Espetáculo. Muito bom. bom. Ótimo, gente. Vamos em frente, então. Ainda na nossa teletertuliana, aqui de Foz do Iguaçu, agora é na parafatologia, tá? Na página 2, terceira linha. Pode aprofundar e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito das extrapolações parapsíquicas durante a fase do fazer parapedagógico, qualificando a docência? Onde é que tá? Página 2, terceira linha. Tá. As extrapolações parapsíquicas durante o fazer parapedagógico. Qualificando a docência. É porque, na verdade, tem um verbete chamado Ciclo de Qualificação da Praxis Parapedagógica, que foi eu que defendi, que na verdade é uma Verpom, né? Na época eu lembro, a gente apresentou lá para o professor Valdo, essa ideia eu tive, desse ciclo, eu tive no ano, foi 2000, foi uma palestra que primeira palestra que eu dei pelo IPC, já trabalhava nessa área de formação docente. Foi em Brasília, um congresso que teve, e eu falei sobre essa coisa do ciclo, né? Foi a primeira palestra. Então, a ideia surgiu ali. E a ideia do ciclo de qualificação é como é que um professor de Conscienciologia ele pode qualificar a docência dele. E aí são 5 fases, 5 etapas. Depois, quem quiser dar uma olhada lá entra lá no site da Enciclosapiens, que é bem fácil, né? Bota lá em verbete, gente, você acha rápido, né? Você colocou aqui na sua remício, não foi? Coloquei. Isso. O item 4, né? Exatamente, é o item 4, isso mesmo. Então, assim, está lá também na remissiologia, né, o item 2. Tá. Então, assim, esse ciclo, dentro desse ciclo, o que acontece é o seguinte, só para resumir, né? Existe a fase que o professor ele precisa conhecer a teoria, né? Não tem como você dar aula de uma coisa que você não conhece. Depois ele precisa saber como fazer a transposição desse conteúdo para os alunos, que a gente chama de transposição didática. Depois que ele sabe o conteúdo e sabe como passar esse conteúdo, né, vem a interação com o campo. Ele começa a interagir com o campo, que já está mais tranquilo. E depois dessa interação, já que ele está tranquilo em relação ao conteúdo, como passar o conteúdo, interagindo com o campo, tem uma coisa que a gente chama de fazer parapedagógico, que parece que agora o pessoal da reaprendência, né, porque essa ideia eu lancei lá na reaprendência. Ele ficou fazer parapedagógico, mas também chama de transposição paradidática. O que é esse fazer parapedagógico? É quando vem informações da equipe extrafísica. Você tem intuições, onde você tem clarividência, clareaudiência, projeções. Então, assim, são fenômenos parapsíquicos que acontecem com o professor, porque ele está sintonizado com aquela aula que ele vai dar e que, de alguma maneira, aquilo vai acrescentar, vai esclarecer, vai dar informações assim extras que ele vai poder usar, né? Eu lembro de uma vez que eu ia dar um SCP-2, foi o primeiro SCP-1 que eu fui dar em São Paulo, e na semana que antecedeu aquela aula, aquele curso, eu tive várias sincronicidades, tive projeção, eu lia, aparecia na televisão sobre coisas de artes marciais, né? E é interessante que no curso nós tínhamos 4 alunos que faziam artes marciais e que sobre isso. Então você começa a ver que as informações, isso acontece com a maioria dos professores de Conscienciologia, que estão conectados. Essa é a importância disso, né? Então, assim, é importante que o professor ele esteja o tempo todo. Por isso que a gente falou dessa coisa da autorreflexão crítica, cosmoética, antes, durante e depois, porque ele fica conectado à aula que ele está dando. Ele fica conectado aos alunos, à equipe extrafísica, ao campo, né? Então, assim, ele começa, ele tem que ter o cuidado, né, sobre se ele vai dar uma aula, o que ele vai fazer na semana que antecede. E muitas vezes, né, vem essa extrapolação que a nossa amiga aí falou.
Então, vem informações que você falou, opa, isso aqui, por que está vendo essa informação? Aí você anota. Anota porque você, de alguma maneira, vai usar aquilo lá na sua aula. Então, esse é o caso aí. Eu dei um exemplo aqui, que ela pediu um exemplo, quando eu fui dar uma turma de SCP-1, mas várias vezes eu já tive esses fenômenos assim de ver, ouvir, ter projeção, etc e tal. Tudo bem, tá ótimo. Agora, Regson, a gente sabe que você tem muito parapsiquismo, né? A gente... E a gente sabe também que a questão da docência potencializa demais, né? Docência, TARES em geral, né? Então, você deve ter muita casuística aí, sim, né? Sobre essa questão do pré-aula, durante, e enfim, desse ciclo também, né? Considerando esse ciclo que você estava comentando. Nossa, aí, de repente, ao longo da tertúlia, você vai comentando mais. Beleza. Tá? Bom, ela pede também para você comentar a sua numerologia. Na página 2, tá? A automotivação contínua, eu achei interessante que eu estava relendo, aí você vê, professor cosmeticista, a autorreflexão incessante do professor cosmeticista, o auto e esclarecimento frequente do professor cosmeticista, realmente é uma coisa... É porque o que a gente observa é que quando o professor está motivado em relação estou falando aqui da motivação, né? Quando ele está motivado em relação a essa autopesquisa, porque na verdade a autorreflexão crítica cosmoética, ela leva a autorreciclagem, né? A autorreeducação. A gente tem até um vídeo que a gente gravou com o professor Valdo, uma vez para um simpósio não, uma semana do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que ele fala sobre isso, né? Que a cosmoética, ela inevitavelmente leva à reeducação. Obviamente, quando a pessoa está aplicando isso tudo aqui. Aí ele fala, para você ficar refletindo, essa minha conduta, ela é reeducadora? Então, o que eu estou fazendo aqui me leva, né? Então, por exemplo, um professor de cosmoética ou cosmoeticologia, ele precisa pensar o tempo todo no que ele está falando, se o que ele está falando, isso tem uma ligação, é coerente, completamente coerente com aquilo que ele está fazendo na vida dele. Porque ele falar, né, sobre o assunto e ele não vivenciar o assunto é teoricão, né, e não condiz com a cosmoética, porque a própria definição da cosmoética, que é reflexão sobre a moral, que é sobre a conduta, ela precisa levar a uma reciclagem. Se não tem reciclagem, então o que você está fazendo é só sendo teórico, na verdade. Então, a gente chama de reprodutor da ideologia dominante. Então, a pessoa fica ali reproduzindo, e ela nem sabe aquilo que ela está reproduzindo. Que é o que acontece com muita gente, aí você vê essas milícias, esse pessoal aí defendendo, nem sabe, às vezes, o que ele está defendendo. Quer falar, Adriana? Complementar que aí é um paradoxo bem desafiador, né, para o professor cosmoeticista, porque não pode a pessoa que tem na Proexis e sabe, né, que ela tem uma afinidade muito forte com a especialidade e muita coisa para fazer e para desenvolver, ela usar de desculpa, eu ainda não sou serenão, né, eu ainda não faço projeção consciente, lúcido para assistir, usar como desculpa para não assumir a função do professor cosmeticista. Então é um paradoxo, né, porque ao mesmo tempo tem que estar ali na teática, mas ela joga como um alto desafio também. O que eu não tenho de teática, eu vou correr atrás. Por isso que, mais uma vez, né, professor cosmoeticista. Então, vai detalhando, através dessa autorreflexão aí que o Rex está falando, os buracos, os gaps, os hiatos, que é o verbete da professora Patrícia ali, né, que vai sair, os hiatos cosmoéticos, né, na conduta dele. E quanto mais a gente está ali no processo de treinamento, né, eu gosto por causa do esporte, né? De autotreinamento, autoqualificação da especialidade, ele vai conseguindo identificar mais rápido e vai conseguindo superar, né? É isso aí. Eu acho que eu respondi, né? Se qualquer dúvida aí, Patrícia, se você quiser falar qualquer coisa também, pode falar, viu, Patrícia? Patrícia é outra professora cosmeticista que a gente tem lá.
Tá ótimo. Agora, quer falar, Patrícia? Depois só. Tá ótimo. Agora, perguntas do Rio de Janeiro, Edson. Na efeitologia, lá na página 4, primeira linha. Puxa, é um prazer ter pergunta aqui do nosso amigo teletertuliano carioca. Muito bom. Por favor, você pode ampliar e, se possível, exemplificar o efeito autoesclarecedor das reflexões cosmoéticas, tarísticas? Bom, os efeitos são muitos, né? Primeiro que... Aqui a minha página aqui está diferente. Aí você Página 4, primeira linha, tá? Não, mas já dá para, pelo que ele colocou, os efeitos... Porque, na verdade, assim, existe um ciclo, né? Também já defendi esse verbete. Eu adoro fazer ciclo, né? Ciclo. Defendi o verbete lá do ciclo na parapedagogia, defendi um verbete também que é o ciclo de maximização contínua da autocosmoética. E nesse ciclo a gente coloca que é assim, são 4 etapas, né? Todos nós precisamos conhecer um pouco de teoria, um pouco não, a teoria, né? E quando você conhece uma teoria, você precisa colocá-la em prática, que é em ação, que a gente chama lá de teoria, ação. Então você tem a teoria sobre alguma coisa, você coloca ela em ação. E depois você faz uma autorreflexão crítica. Essa autorreflexão crítica, ela pode te levar a um autoesclarecimento, que a gente chama lá de autotares, né? Você fazer uma tares para você mesmo. Esse é o objetivo. Então, veja, saber alguma coisa, fazer essa alguma coisa, refletir sobre essa alguma coisa, chegar ao autoesclarecimento sobre essa alguma coisa. Então, quando você aplica isso, eu vou dar um exemplo bem claro, que é, por exemplo, a pessoa que lê sobre TENEPS. A pessoa ler sobre TENEPS não significa que ela sabe ainda o que é TENEPS. Ela não sabe. Ela tem um conhecimento, ela tem informações sobre a TENEPS. Na hora que ela começa a colocar essa teoria em prática, em ação, que ela começa a vivenciar, ela começa a ter experiências, ela precisa começar a refletir sobre tanto sobre a ação, né, e a teoria, para ver se a ação dela está condizente. E se a teoria está condizente com o que ela está fazendo, né? Então, na hora em que ela começa a fazer essa reflexão, ela pode chegar a um autoesclarecimento sobre o que realmente é TENEPS para ela naquele momento. Entendeu? Ela já começa a compreender. Então, assim, esse autoesclarecimento vem quando você faz esse movimento. Tem até uma casuística de uma pessoa, né, que ela conheceu a Conscienciologia através de vídeos, né, no YouTube. Ela conheceu, viu a ideia, viu um vídeo lá sobre TENEPS, adorou, não, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. E ela começou a fazer TENEPS, né? E ela começou a fazer TENEPS do jeito dela. Depois ela foi ler sobre a TENEPS. Na hora que ela leu o manual da TENEPS, ela falou, o que eu estou fazendo não tem nada a ver com o que eu estou fazendo não tem nada a ver com a teoria. Então ela reajustou. Então veja, ela não tinha teoria, ela fazia a ação. Na hora que ela leu a teoria, agora eu tenho essa informação. O que é isso? Então o que é isso? Então preciso ajustar a minha ação. Ela fez uma reflexão e isso fez um autoesclarecimento para ela. Então esse é o movimento que a gente chama lá do ciclo de maximização contínua da autocosmoética. Porque vou voltar a repetir. Voltar a repetir é redundante, mas vou repetir. Cosmoética, segundo a definição do professor Valdo, é reflexão sobre a moral cósmica, tá? Fazendo assim uma analogia, ética e moral. Ética é reflexão sobre moral. Moral é o que você faz, é a conduta, é a ação, comportamento, atitude, né? O que mais você queira falar, é manifestação. Então, tudo aquilo que você faz, isso é uma coisa, eu acho que é muito importante. Nessa definição do professor Valdo, pequena definição, dá um curso inteiro sobre isso. Porque, veja, o que você faz é baseado, é regulado, orientado, levado a você a agir daquela maneira, porque você tem por trás dali crenças, convicções, valores, princípios, regras, que eu diria que 90% das vezes, 90% do caso das pessoas, elas não têm noção sobre esses princípios, crenças, valores, etc. e tal. Elas fazem.
Elas atuam automaticamente. Então, na hora que você começa a ter consciência desses valores, crenças, convicções, seja lá o que for, você começa a pensar sobre isso é ética. Então, ética é pensar sobre o que você faz. E como muita gente não pensa sobre o que faz, né? Então, na hora que a gente fala desse ciclo de maximização, é para você otimizar a sua cosmoética. É você começar a parar, até porque muitas vezes você começa a fazer alguma determinada coisa e você não tem a informação, a teoria sobre aquilo que você está fazendo. Você está fazendo por fazer, porque tem muita gente que faz dessa maneira, né? É a mesma coisa da interassencialidade. Porque muita gente fala assim, um valor que você tem, a interassencialidade. Por quê? Não sei, porque dizem que é muito legal, porque a serenona virou serenona por causa da interassencialidade. Então, veja, se você não sabe o que é interassencialidade, é bom você primeiro estudar o que é interassencialidade, que pode ser que você esteja fazendo coisas que não sejam interassenciais. Eu acho que é isso aí. Ok, Regson. Agora, vamos aqui, pergunta de Foz do Iguaçu. Dá os parabéns pelo verbete. E ela pergunta se existe diferença entre o professor cosmoeticista e o professor de Conscienciologia que leciona a especialidade cosmoeticologia. Isso tem um debate aí, né, que a gente faz. Porque, se a gente parar para pensar, a ideia do professor cosmoeticista, como diz na definição, é a pessoa que dá aula da especialidade. Né? Tá aqui, ó, docente da especialidade de cosmoeticologia. Qual é o fundamento por trás disso? É a pessoa que estuda aquela especialidade a fundo, não é a pessoa que lê sobre a especialidade. Sim. Né? E ela acaba se especializando, conhecendo, detalhando, aprofundando o conhecimento naquela especialidade. Então ela começa a ter um arcabouço de informações aí, de ideias, que muitas vezes a pessoa que não está estudando, ela não está atualizada com aquilo. Eu não estou atualizado em relação a várias especialidades que tem na Conscienciologia, porque não dá para você conhecer todas elas. É extremamente difícil, porque o professor Valdo, a gente tem essa impressão de que ele lançou as ideias, lançou as especialidades, deixou verbetes, deixou os tratados, para a gente pegar agora e aprofundar. Então, por exemplo, na própria Cosmoethos, a gente, desde que começou, a gente chegou a várias coisas que não tinha sido ainda falado, não tinha sido ainda aprofundado, a gente chegou a ideias que não tinham sido lançadas ainda, porque esse é o objetivo, entendo eu, né? Agora, Regson, isso que você está falando, essa pergunta eu acho ela bem pertinente, bem interessante, porque tem algumas especialidades na Conscienciologia que elas são muito transversais a todos nós, né? Sim. E que eventualmente a gente até pode tender a achar que já sabe muito, mas enfim. E aí eu acho que é bem importante lembrar da condição que eu penso que é insubstituível de quem vivencia aquela especialidade diuturnamente. Exatamente. Quem pensa na especialidade todo dia, quem lida com ela todo dia, minimamente. Exatamente. Quem, enfim, prepara a aula, e, enfim, está ali no sangue, na veia, na paraveia, não é isso? Exatamente. E aí você percebe nitidamente a diferença das abordagens, né? Exatamente. Porque, claro, não é obrigatório a pessoa ser super especialista em algo, em alguma especialidade da Conscienciologia, e voluntariar em alguma IC, mas nascer especializada nela, né? Essa é a na ideia. disciplina. Mas eu penso que, ao mesmo tempo, é muito perceptível a diferença. Sim. Da autoridade vivencial, autoridade moral, enfim. E, claro, do nível de aprofundamento, que é o que você estava colocando, né? Eu vejo assim, às vezes, na própria Enciclosapiens, né? Estou comparando aqui. Sim. É claro que todo mundo deve, a gente incentiva muito que as pessoas escrevam sobre tudo o que quiserem, e também sobre verbetografia, enciclopediologia, enfim, é tudo aberto. Aliás, só abrindo um parêntese, eu acho que é uma coisa muito bacana da Conscienciologia,
que eu penso que diferencia muito da academia, pelo menos do que eu sei, né? É que aqui não tem dono de tema. Não existe esse negócio de sou dono de tal tema e você não pode falar dele, porque eu é que sou autoridade. Banana. Não existe isso. O conscienciólogo tem competência para estudar e falar o que quiser. Exatamente. Né? Mas a gente não pode deixar de lembrar a expertise de quem está atuando dia a dia numa IC daquela especialidade, que é isso que eu queria concluir da Enciclosapiens, né? Às vezes a gente percebe assim que tem temas que realmente são mais específicos da IC. E eu me lembro, foi uma lição para mim, eu me lembro que uma vez eu trouxe, óbvio, há muitos anos, né, eu trouxe o título para o professor Valdo aprovar, e era um título relacionado à verbetologia. E ele não aprovou. Ele falou, não, isso aqui vocês que têm que escrever. E aí a carapuça caiu, né? Porque alguém se interessou primeiro do que quem já mexia com o assunto. Entendi. Então a gente também tem que ficar atento, né? Para não deixar, não perder o bonde do que está ali no ar, no holopensene, de lacuna daquela especialidade e sair escrevendo, né? Sim. Porque a gente vai dar muito mais densidade para o tema se ele faz parte do nosso cotidiano, não é isso, Regis? Exatamente. Esses dias eu tenho um tempo, a Patrícia mandou para a gente um vídeo, uma palestra de um professor de Conscienciologia falando sobre alguma coisa cosmoética, né? Tipo assim, decisão cosmoética. Eu não vou falar o tema específico, senão a pessoa vai se identificar, não é isso? A palestra foi ótima, eu adorei, 1 hora de palestra, e falei, mas cada hora que ele falava uma coisa, eu falei, cara, ele podia falar mais sobre isso aqui também. Aí ele falava mais alguma coisa, eu falava, se ele coloca isso aqui, ia ficar, porque é isso que você está falando. Porque como a gente já pesquisa muito tema, você já começa a ver coisas que quem não está pesquisando não está vendo, lógico. Ela fala da cosmoética de uma maneira generalista, digamos assim. Está certíssimo. O que a pessoa falou o tempo todo foi isso mesmo. Maravilha, é 10. A nota é 10. Mas eu já falaria várias coisas, acrescentaria várias coisas por causa disso. Não é que seja nem melhor nem pior. É porque a pessoa está especializando naquilo, está se aprofundando naquilo. Então eu vejo isso. Então acho que respondi a pergunta, né? Eu queria aproveitar essa pergunta, que é só para aprofundar essa questão que eu achei pertinente. Bem bacana. Por exemplo, você pega lá um professor que não existia nem a IC, né, de vocês ainda, a Cosmoethos, e já deu, por exemplo, uma conferência, uma palestra sobre o tema. Estudou, pesquisou, fez teática daquilo. Aqui ele estaria dentro desse quadro. O que eu queria dizer para você é o seguinte, por exemplo, tem lá o professor de CIP, que tem a aula sobre cosmoética. Exatamente. E aí, basicamente, eu queria saber, ele entra também, porque ele foi lá, ele bancou a aula, ele teve o mínimo de teática perante aos amparadores, aos assediadores e até atares que ele fez naquele dia, naquele momento. Pode ser até que ele seja novato, vamos dizer assim, que na categorização que vocês fizeram, mas ele bancou a aula, ele foi lá e fez o desassédio. Então, eu só queria, para ficar uma condição meio que para a pessoa ela se incluir dentro dessa e não saltar de banda, entendeu? Mas é aquilo que a gente está falando. Ele é um professor de Conscienciologia que dá alguma aula falando sobre cosmoética. Mas ele não é o professor especialista naquela disciplina. Ele vai falar o que nós falávamos. Nós éramos assim. Tá brincando com ele que é você A antes. gente dava, lembra quando a gente dava P4? E o professor Valdo, quando lançou, lembra quando a gente foi lançar a IC, que ele conversou bastante com a gente sobre esse negócio da IC, etc e tal. E ele falava, ele dizia assim pra gente, você lembra quando era P1, P2, P3, P4? Aí, lembro, professor. Ele falou, você lembra, P1 tinha 60 alunos, era legal, né? Porque falava sobre a introdução. P2, 60 ainda, porque falava sobre bioenergias. No P2 falava sobre bioenergias. Aí chegava no P3, ainda tinha 58, porque vai falar de técnicas projetivas. Quando chega no P4, que fala sobre cosmoética, tinham 3 alunos. E nem professor tinha. Os professores também fugiam. Isso é ele falando para a gente. Que na época, quando chegava no P4, a pressão era grande, porque ia falar de holomaturidade, cosmoética. Nem professor queria bancar. Então é uma coisa interessante, porque nós demos aula de cosmoética no P4, e se a gente for lembrar como é que eram nossas aulas, né? Era isso, era uma coisa, era o básico do básico da cosmoética, né? Eu já andei assistindo
palestra, né, curso de pessoas que falavam sobre cosmoética antes de existir a IC. E você vê, cara, ia acrescentar muita coisa que a gente está pesquisando hoje em dia. Eu acho que Entendeu? É legal isso, mas falou, né? Tinha que falar, né? Na enumerologia, quem faz o contraponto, né? Acho que né? O exemplologia, acho que é do novato e do exemplologia, né? Mostra bem isso, porque assim, você tem, o que você ia falar, Patrícia? Porque você tem, não é que o professor de conscienciologia, que está em outras especialidades, é o que a Dulce estava comentando, e que está ali, que ele não seja cosmoeticista, ele é. Se a pessoa quiser ser cosmoeticista, isso que eu queria é a saber. chave. Exatamente. Essa é que é a chave, né? Essa que é a chave. Essa que é a chave. Se ela se predispor, ela vai ser professora cosmoeticista. Então, eu estou lembrando assim, a gente quando itinera que dá aula de ECP1, se a pessoa não tem um mínimo de autocosmoeticidade, não consegue bancar um ECP1. Porque o ECP1 é o tempo inteiro, né? Você ali se expondo, colocando a teática, tentando ajudar o aluno a fazer reciclagem, etc. Então, é um professor cosmoeticista, ele não deixa de ser. O que a gente está querendo colocar aqui é o que a Dulce falou, que na hora que você tem, você sabe disso na Proexis, né? Na PEC. Na hora que você tem uma instituição, porque senão o professor Valdo não teria incentivado ter tanta IC, porque faz a convergência. Aí os amparadores, eles sabem, tem um local ali, o pessoal está indo, está fazendo uma convergência mais intensificada, né, quer dizer, mais intensiva, de procurar detalhar essa especialidade, aplicar. Aí que entra na exemplologia o veterano. Porque na hora que você converge, parece que a coisa fica 150% otimizada. Porque assim, não adianta, você saiu da IC, você é a pessoa que está representando aquela especialidade. Você sai do corpo, está lá os amparadores, está lá as consciências que você precisa assistir, lá vem a turma da Cosmoetos, lá vem a turma da Cosmoetos. Aí o legal é quando as pessoas falam para a gente, né? Começa a falar para os voluntários. Eu estava no céu, lembrei de vocês lá da Cosmoetos. Quando a pessoa fala isso, a gente pensa, deve estar lembrando bem, porque a pessoa deve estar fazendo uma coisa errada e associa a ideia, isso. Sim, é o professor cosmeticista fora e dentro. Basicamente, mais ou menos uma coisa seguinte, é que pode ter diversos especialistas nessa área, mas que não estão lá na Cosmoetos. Né? Então, quer dizer, ele tem um interesse, é um elemento de pauta da autopesquisa, mas ele basicamente não foi ainda, não se direcionou ou não se liberou de alguns trabalhos para estar nesse de vocês. Até vocês podem fazer a chamada aos cometistas. Exatamente. Pode dizer que a gente está esperando. Agora, eu queria aproveitar mais uma questãozinha, pode ser? Já que você falou da ProEx, né, aí tem aqui na página 2, na segunda linha, no finalzinho, você fala os desvios proexológicos. O professor Valdo, ele dava sempre aquela cutucada do negocinho. E falava o negocinho daqui, o negocinho dali. Eu acho que vale a pena vocês categorizarem essa situação desse desvio e os negocinhos assim sutis. Porque a gente não está falando aqui de coisa, né, grotesca, a gente está falando aqui de sutileza. Se vocês podem exemplificar isso. Um exemplo é esse aí. Pega, fala aí. Gostei. Lembrei agora da chamada aos intermissivistas que saiu na TV, né? Lembrei. Você falando isso me deu vontade. Chamada aos professores cosmoeticistas. Venham você também. Porque eu acho que um desvio você acabou exemplificando, que é bem isso. A gente olha, e várias pessoas já passaram, tanto voluntário quanto aluno, que o discurso da pessoa tem tudo a ver com o trabalho, tem tudo a ver com a pesquisa que precisa ser desenvolvida, que muita coisa precisa ser feita e não dá conta porque tem pouca gente. É aquela história, velha história de ProEx, né? De pegar e assumir ali a especialidade. A gente vê muito isso. E as pessoas falam que você vê que a pessoa se identifica com a especialidade, né? Por que não vir, né, trabalhar e desenvolver aquilo de uma forma mais intensiva? Então, eu acho que o desvio é esse, que está na cara, né, mas a pessoa não assume. Porque uma das hipóteses que a gente vê, por isso que é a questão de preceptor cosmeticista, a gente fala voluntário cosmeticista, entendeu? Professor cosmeticista. É porque na hora que ela entra, ela sente essa pressão positiva dos amparadores, porque converge ideia e nada. Então,
Você vê no voluntariado, eu penso que acontece na Enciclosapiens, acontece na Apex, acontece nas outras ICs. Você tem uma ideia, e aí você vai falar com os outros voluntários, eles tiveram a mesma ideia. É um amparo de função atuando, né, mostrando, olha, é por aí mesmo, é aqui que você tem que trabalhar, aí que tem que desenvolver e tal. E a pessoa fica fazendo negocinho com ela. Não, mas né, não é bem assim. Quando eu for, quero que... Estava comentando antes, o Regson comentou, da pessoa que aplica e a pessoa que não aplica, né? Mas ela fica, não, quando eu for, eu vou lá. O que mais ouve de frase é isso. Isso é negocinho evolutivo, que a pessoa não está assumindo a ProEx dela naquela especialidade. Podemos seguir? Agora, Legal. pergunta de Porto Alegre, Regson, lá na parafatologia, sobre a autovivência do EV profilático. Você poderia comentar a relação do estado vibracional com o professor cosmoeticista? Bom, aí já entra outra coisa de novo na questão da teática, da coerência, né, que o professor... Opa, ligou? Tá ligado? Tá. Que o professor cosmoeticista precisa ter, né? E a gente até comenta sobre isso, a gente comentou isso no último curso, você lembra? Ah, tá, tô lembrando. Que a gente estava dando curso durante essa pandemia, recentemente, então a gente estava falando sobre essa coisa de você ir, veja, a gente tem que fazer compras, né? Tem que ir ao supermercado. Então, você entra no supermercado, depois que teve aqui na cidade de São José de Foz do Iguaçu, eles liberaram aqui o comércio, você entrava no supermercado e você via as pessoas assim, você lembra no caso desse que eu comentei? Você via as pessoas sem máscara, né? Se atropelando, então assim, se aglomerando, etc. e tal. Então, você vê, se você está aplicando essa coisa da autorreflexão crítica cosmoética, veja, na hora que você fica o tempo todo refletindo sobre suas condutas, você está exercitando a sua autolucidez. Você está exercitando o seu autodiscernimento, porque você está o tempo todo pensando, você está conectado ao que está acontecendo. Não só intrafisicamente, mas extrafisicamente falando também. Então, às vezes, se você não tomar cuidado, você que está dando um curso, por exemplo, a gente estava no meio do curso, você acaba indo, vou ao supermercado, chega lá, 3, 4 pessoas se aglomeram ali perto de você e você entra pelo canto. Então, para você já se isolar, fazer seu isolamento aí parassanitário, né, você já sai de casa fazendo EV. Você entra, antes de entrar no supermercado, você já faz EV, que é para você não entrar na onda do grupo. Porque senão, você vê, chega o cara atrás, eu estou distraído ali, estou pensando na vida, sei lá, chega um atrás, encosta, não tem 1 metro, nem tem nada. Daqui a pouco ele está encostado em você, daqui a pouco vem a outro, encosta o carrinho em você, então para você que está conectado. Então, isso, a gente estava falando até no curso, né? De você exercitar isso o tempo todo. E eu até comentei, lembra? A gente até comentou essa coisa. Quando sair de casa, eu já fazia EV nessa situação que a gente está. Porque na hora que você entra no elevador, a gente mora em prédio. Então, se você não tomar cuidado, você também acaba entrando. No nosso elevador, por exemplo, só pode ir 2 pessoas. Na verdade, só poderia 1. E se você não faz EV, por exemplo, né? Estou falando do EV, mas o EV ajuda você a clarear. Então, você entra no elevador, entra 1, entra 2. Entra 3, um deles está sem máscara, alguém tosse, e você faz o quê no hora dessa? Você está totalmente, né, acidente de percurso, pode dar um acidente de percurso. Então, ontem mesmo eu estava falando com ela, né, eu entrei, estava de máscara, entrou um rapaz, ele pegou a máscara do bolso, você vê, ele pega a máscara como se fosse uma coisa qualquer, apertou o botão para onde ele vai, pegou a máscara com aquela mão que ele apertou, desdobrou e colocou no rosto. Então, veja, se aquele botão está contaminado, já era. Então, assim, você tenta... o EV, ele ajuda muito a você não entrar nesse holopensene de desespero das pessoas, distração, etc. e tal. Né? Esse é o detalhismo que a gente fez da auto-mega cosmoética. Porque quando as pessoas falam assim, o professor Valdo fala de mega cosmoeticologia. Aí você fica pensando assim, nossa, deve ser uma cosmoética lá da galáxia tal. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mega cosmoética que ele fala é o detalhismo. É o detalhezinho do botão. Apertou o botão, álcool gel. Né? É o pessoal que entra no elevador que a gente comenta, né? Ele apertou o botão, álcool gel, pegou a bolsa, colocou no chão e encostou no corrimão do elevador. Na hora que ele fez isso, já está contaminado.
Então, veja, esse é o detalhismo que a gente está falando aqui, né? Vamos nessa. Patrícia, depois Terezinha, a gente retoma, que estão muitas perguntas. Opa, manda É ver. só para fazer um complemento aqui, o professor cosmoeticista, ele está atento o tempo todo, né? Dentro, fora de sala de aula, quando você está na SOCIM, lembrando que o Rexon falou, a gente sempre está agora com essa atenção de também educar as pessoas, né? O distanciamento, o número de pessoas dentro de ambientes que agora só podem, em determinado tamanho, né? 2 ou 3 pessoas, não mais do que isso. E, estando ali, acalmar as pessoas. Olha, calma, você vai ser atendido, não precisa de desespero, né? Porque as pessoas não querem ficar distantes uma das outras com medo de perder o lugar na fila. Eu vivenciei isso e achei assim, calma, você vai ser atendido, não precisa de tanto desespero, né? Então, acho que o professor cosmoeticista, ele está atento até para educar as pessoas fora do seu contexto de sala de aula. Perfeito. Terezinha? Professor Rexon, parabéns pelo verbete, é muito bom estar aqui nesse momento, assim, houve uma sincronicidade de estar aqui hoje, então nada é por acaso, né? E eu gosto muito de ouvir sobre a cosmoética, já fiz os cursos mais básicos e vejo que esse momento assim, tem tudo a ver, né? Essa questão da serenidade, de a pessoa ter essa reflexão. E aqui na página 3, eu queria que tu ampliasse, por favor, a questão da legislogia, que eu achei muito interessante, e que na questão é a lei do maior esforço aplicada à qualificação da autocosmoética. Eu vejo que isso no dia a dia é muito sério, né? Isso aí tem inclusive a ver com o que a Patrícia acabou de falar aqui agora. Isso. Que é muito legal isso, porque é uma coisa viciante. Esse negócio da autorreflexão crítica cosmoética, na hora que você engata, é gostoso, porque daqui a pouco você vê, você está o tempo todo, sabe, refletindo sobre posturas, sobre condutas, sobre pensene. Então, essa coisa da legislogia aí, ali do maior esforço, é você estar o tempo todo, né, conectado à sua autopensenidade, né? Em breve vai sair o verbete cosmoético-pensene. Então, a sua cosmoético-pensenidade, que é interessante. Muito bom. E isso é legal porque você fica muito conectado a você, na verdade. Por que a gente fala é importante você estar conectado a você? A gente fala nos nossos cursos porque é difícil você saber realmente quem é essa consciência. Eu estou como Rexon aqui, mas eu não sei exatamente quem é essa consciência aqui. A única maneira que eu tenho de conhecer essa consciência é através das condutas, do que ela faz. Então, à medida que eu vou o tempo todo refletindo sobre o que eu faço, por que eu faço o que eu faço, eu vou me conhecendo melhor. Então, essa coisa da aplicação dessa lei do alto esforço aí, ela me ajuda o tempo todo a qualificar a minha autocosmoética para saber melhor quem sou eu. E como é que eu posso melhorar esse eu, entendeu? Eu só posso melhorar alguma coisa que eu sei que é. Se eu não sei que é, não tem como melhorar. E só para aproveitar, falando em pensenidade, tem a técnica do esquadrinhamento da autopensenidade. Se pudesse também dar uma palhinha aí para a gente. Obrigada. O esquadrinhamento da auto-mega cosmoética, da auto-mega cosmoético-pensenidade, ou da pensenidade, é o curso inteiro, são 6 módulos. Porque, assim, o que é esquadrinhar? Mas é legal essa pergunta, Terezinha, porque para você esquadrinhar, é aquilo que a gente estava falando antes. Você precisa começar a conhecer, né, quem é você e por que você faz o que você faz. E a gente só consegue isso na hora que a gente começa a estudar as nossas condutas. Para começar, a partir daí, identificar o que me leva a agir daquela maneira. Por exemplo, também tem um verbete que vai sair, que é auto-verpom, porque muitas pessoas, muitos de nós da conscienciologia, às vezes a gente lê um conceito, né, lê uma verpom, e já acha que é o cara que vivencia, que já sabe essa verpom, já vivencia, já é isso. E não é. É apenas uma informação que você recebeu sobre aquilo. Então, na sua conduta do dia a dia, você vai começar a identificar, você vai começar a esquadrinhar
essa sua pensenidade. Você vai começar a ver assim, peraí, eu estou dizendo que eu sou interassistencial, mas eu não sou. A gente costuma dar aquele exemplo, né, lá no curso, não sei se você já ouviu essa, de uma pessoa que estava passando mal, aqui no condomínio, né? Ligou para uma vizinha que estava passando mal, perguntando se ela podia levá-la ao hospital. E ela falou que naquela hora não podia, porque ela estava preparando um curso. E o curso que ela estava preparando é um curso de interassistencialidade. Então você vê, a pessoa é a conduta, mas ela não sabe por que ela está fazendo isso. Então, se ela parasse na hora e pensasse assim, peraí, o que essa minha conduta está mostrando? Ela está mostrando que eu tenho um valor que não é esse valor de interassistencialidade, porque se fosse eu parava tudo e assistia a pessoa. Pode ser desorganização, porque ela está fazendo uma coisa em cima da hora, pré-aula, está fazendo a pré-aula na hora, né, antes no dia anterior. Então, assim, é legal que isso é esquadrinhar. Mas você só consegue esquadrinhar quando você começa a mergulhar nessa sua consciência, né? Vamos lá, podemos? Então, pergunta do México agora, Regson. Lá na Maniologia, página 3. Aonde? A evitação racional e lógica da gurumania e a superação da mania do auto-engano e da autocorrupção. Você pode exemplificar, por favor? Ela falou da primeira ou da segunda As também? duas. As duas, tá. Duas A evitação manias. racional e lógica da gurumania. Sim, ó, isso aqui é... O professor de Conscienciologia, em princípio, ele não pode fomentar, alimentar essa gurulatria, né? Não existe isso. Então, assim, o que é? Quando você começa a exercitar a autorreflexão crítica cosmoética, você começa a ver aquilo que... Cara, é tudo que o Valdo falava, né? Você que precisa ser responsável pelas suas decisões, pela sua evolução. Ninguém pode evoluir por você. E aí a gente aplica aquele princípio máximo, que é o princípio da descrença, né? Não acredita em nada. Você tem que chegar às suas próprias conclusões. Então, a autorreflexão crítica cosmoética é como se fosse uma vacina, né, para evitar justamente essa coisa da gurulatria. Até porque tem que lembrar que a autorreflexão crítica cosmoética, ela é feita através de quê? Da racionalidade. Melhor ainda, usando a razão. Tem um verbete do professor Valdo, né? Quem comentou sobre esse verbete comigo foi até a Dulce, que eu não conhecia, chamado Razão Superior, do professor Valdo. Muito bom, porque essa razão que a gente fala não é a razão do Immanuel Kant, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de uma razão onde entra, né, um fator essencial, que é a inteligência evolutiva. Então, veja, essa é a razão que vai fazer a gente superar essa coisa da gurulatria, gurumania, etc. e tal, né? E a segunda, a superação da mania do auto-engano, isso porque na hora que você começa a fazer essa auto-reflexão, tem que lembrar que a gente falou que a cosmoética, ela leva a reflexão das condutas com o objetivo de você fazer a auto-reeducação, a reciclagem. Então, na hora que você identifica que você tem posturas de auto-engano, autocorrupção, eu sei que isso aqui eu não devo fazer, mas eu vou fazer, né? É igual eu, quando comecei a dar curso, eu ainda tomava refrigerante. E refrigerante, para mim, não faz bem. Mas eu ainda tinha essa coisa do auto-engano. Não, mas eu só tomo de vez em quando, durante o almoço, o que é pior ainda, porque você beber líquido durante o almoço também não é bom. Quando eu comecei a falar em cosmoética, falar nisso, em sala de aula, eu falei, gente, não vai dar para continuar, tem que parar. Então eu tive que parar. Então tem coisas que você começa a ter que você não tem jeito. Você se auto-encurrala, né? Fica encurralado ali. Ou você muda, que é o verbete do professor Valdo, autoconstrangimento mínimo, cosmoético, né? Quando você se auto-envergonha ali. Agora, Regson, pergunta de Belo Horizonte, lá na Paradoxologia. Tem também de Curitiba, tá? Sobre o mesmo o paradoxo. Você pode ampliar, se possível, com algum exemplo do paradoxo mencionado? Na página 3, tá? Esse paradoxo eu acho o máximo, gente, que a gente está falando de conduta, a gente está falando de você... a cosmoética, ela vai avaliar, refletir sobre as nossas condutas. E a gente tem condutas que são, digamos assim, explícitas, né? E tem aquelas condutas que são mais implícitas, ou são mini condutas que a gente chama. Então, por exemplo, quando a gente comentou essa coisa aqui da pessoa apertar um botão do elevador, por exemplo, na hora, depois que ela apertou, ela vai lá, porque no nosso elevador, por exemplo, tem aquele como é que é, borrifador lá de álcool gel, né? Então você vai, higieniza a mão, né? Ou então você está de luva, ou você está com um papelzinho, você faz alguma coisa. Então são essas
condutas do dia a dia, essas pequenas condutas do dia a dia, que vão te dar uma maxi visão de como é que está a sua cosmoética, né? Então, porque se a gente começar a parar em pensar em coisas grandes, por exemplo, as pessoas às vezes pensam assim, só porque ele deixou a menina passar, uma senhora, né, vem uma mulher, uma senhora, e eu vou e deixo ela passar na minha frente, abro a porta e ela passa. Essa é uma mini conduta, tem gente que nem repara isso, né? Às vezes você vai abrir a porta do carro para uma mulher e ela fala, poxa, a gente nem vê mais esse tipo de cavalheirismo, hoje em dia não existe mais isso. Então essa passou a ser uma mini conduta. É lógico que a gente está falando de condutas até pequenas, né? Coisinhas do dia a dia, que é o que o Valdo fala lá no verbete dele, de coisa, esse negócio de não pisar na grama, né? Você quer dar mais um exemplo aí? Esse é o paradoxo. É legal porque esse paradoxo, isso cria uma forma pensênica, né? Que é a tal cosmoético-pensenidade. E aí, quando a pessoa sair do corpo, ela vai estar atenta a esses detalhes fora do corpo também. Quer dizer, ela vai estar tendendo a ter mais essa lucidez em relação às condutas dela fora do corpo. Aí, vamos supor, chegou um aparador, ou aqui, ou você projetado. Se você não está atento a esses mínimos detalhes que parecem bobos, mas é o foco da atenção, não é o foco da concentração. Na hora que chega, por exemplo, um amparador que vai te dar sinalética, determinada ideia que você vai ter para poder fazer esclarecimento para o aluno em sala de aula, ou para fazer assistência com a pessoa que está ali, como a Patrícia falou, né, no supermercado, em algum ambiente que você vai dar um exemplo para reeducar, você não vai perceber, vai passar batido. Esse é que é o paradoxo da atenção, né, aos mínimos detalhes bobos que geram um efeito macro e também tem uma repercussão maior. Eu vejo assim Agora, também. você vê como esse paradoxo é forte? 3 pessoas perguntaram sobre ele, né? De Curitiba, de Belo Horizonte, também agora eu vi a nossa teletertuliana de Lisboa. Olha. Interessante, né? Bacana. Eu lembrei de um caso, só para concluir, eu lembrei de um caso que eu estava no Holociclo, fazendo lá o cosmograma, e eu tive repercussão energética e uma ideia de levantar para ir em tal lugar para pegar um dicionário. E na hora que eu fiz isso, aí o professor Valdo me chamou, falou assim, vem cá, você viu o que aconteceu? Aí eu, com aquele jeito, o professor Valdo, falei, ó, eu percebi. Você viu que tinha um amparador? Eu falei, eu percebi, professor Valdo. Aí eu quis prolongar a conversa para detalhar, né? Mas ele só queria saber se eu tinha percebido. Essa coisa de eu ter ido levantar para pegar um dicionário tinha a ver com algum tipo de autoesclarecimento, de assistência, era ideia do amparador. Então, é essa coisa, se a gente perde, né, esse foco, não vai perder esses grandes, né, assimilações, esses grandes insights. Né? Vamos seguir, então? Temos bastante perguntas ainda, Regson. Parabéns pelo verbete, é de Foz do Iguaçu, tá? Seu exemplarismo me inspira a qualificar a minha docência, eu aprendo muito com você. Na tipologia, página 4, item 7, esclarecimento. Quais técnicas você utiliza no dia a dia para orientar ao invés de criticar? Quais técnicas que eu uso no dia a dia para orientar ao invés de criticar. Olha, esse é um exercício difícil, vou ser sincero contigo, e a cosmoética tem me ajudado muito. Porque, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa extremamente crítica, né? Sabe aquela, como é que é? Hipercriticidade. Eu sou assim. Então, o fato de ser professor nesta vida e vidas passadas, veja bem, o professor, quando ele vai ler alguma coisa, ele já pega a caneta vermelha. O professor não pega a caneta azul, ele pega a caneta vermelha, que é já para corrigir alguma coisa. Eu, quando estou ouvindo alguém falar, agora não sou mais assim, isso eu era antes, mas eu já fico prestando atenção se tem algum erro de português ali, que eu sou professor de português. Mas aí o que acontece? Você começa a ver que a própria cosmoética vai mostrando isso, que se a gente fala muito sobre essa coisa do esclarecimento, da informação, né, da interassistência, a crítica ela não ajuda em nada. Né? A não ser quando você faz uma crítica a um conteúdo para você aprender através daquela crítica. E aí eu fui chegando à conclusão, não, peraí, eu preciso realmente ajudar, orientar, informar a pessoa. Então eu comecei a trabalhar essa coisa, primeiro, da imperturbabilidade.
Porque eu sou, como diz a Adriana aqui, a Adriana me acompanha há muito tempo, né, são 25 anos, todo lugar que eu vou tem alguém aprendendo. Se eu entro no supermercado, a caixa que está ali para me atender, ela está em treinamento. Se eu vou no banco, o caixa do banco está em treinamento. Se eu vou a qualquer lugar, a pessoa está em treinamento. A minha vida toda foi assim. A Adriana que me chamou a atenção para isso. E aí eu comecei a ver. Primeira coisa é ter paciência. E você falar para a pessoa, olha, fica tranquila, porque eu sei como é que é. Porque quando você fala isso para a pessoa, gente, ela fica aliviada, ela fala, o senhor então me entende. É lógico que eu entendo, eu sou professor, então eu tenho que entender isso. Então, essa coisa de você criar um rapport com a pessoa, essa coisa de você acolher a pessoa, o acolhimento, ajuda bastante. Então, assim, antes de criticar, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Ela está aprendendo, ela está numa condição. E às vezes é ignorância mesmo, ela não sabe. Então não adianta eu dizer, olha, bota máscara. Não, às vezes realmente, por exemplo, a gente vive falando lá para a faxineira do prédio que a máscara debaixo do nariz não vai ajudar. Ela bota a máscara e cobre sua boca e deixa o nariz coberto. Olha, se você não subir, o vírus vai entrar pelo seu nariz. É o único jeito. Então você tem que ter paciência. E às vezes as pessoas não estão preparadas, não estão prontas, não estão no momento de ouvir aquilo. Então você fala, fica registrado, mas é isso. Não sei se eu respondi aí. Com certeza. Agora, vamos voltar aqui para... Seguinte, comentário de Curitiba agora, tá? Ao verbetógrafo, professor Reglisson, meus sentimentos a todos da CCCI pela perda irreparável ontem de 2 inigualáveis professores cosmeticistas e exemplaristas, Felipe e João Ricardo. E aí ele entra nas perguntas. Na estrangeirismologia, na página 1, linhas 2 e 3, quais são as suas dicas para encaixarmos as peças esparsas que temos no puzzle parapedagógico aplicado à cosmoética cotidiana vivenciada? Como juntar tantos fatos e parafatos que nos acontecem a todo momento? Eu vou pegar tudo aí pelo puzzle, né? O puzzle parapedagógico foi uma expressão que eu também criei lá na reaprendência. O puzzle, na verdade, é um questionamento. É assim, todo professor, o puzzle pode ser encarado como um quebra-cabeça, né? O puzzle, o objetivo desse puzzle aqui é que todos nós devemos ter perguntas, questionamentos que precisam ser respondidos. E geralmente esses puzzles têm a ver com alguma coisa que você quer melhorar, que você quer ampliar, que você quer qualificar. Como no dia a dia, né, a gente vai observando, vai refletindo, você pode começar a identificar, olha, eu tenho dificuldade nesse aspecto. Você cria ali um puzzle parapedagógico, para você melhorar aquilo, tá? Então, na hora em que você começa a ter vários puzzles no dia a dia, você vai começar a ter vários questionamentos que vão surgir como... trabalham como se fossem metas para você atingir. Como é que eu posso qualificar isso aqui? Como é que eu posso melhorar, por exemplo, a minha paciência, né, a minha imperturbabilidade? Como é que eu posso melhorar a minha maneira de falar para a pessoa, para que ela entenda aquilo que eu estou falando? Então, na hora que você começa a fazer isso, você começa a prestar atenção quando você vai fazer. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de Conscienciologia, logo no início, né, na época eram professores orientadores, POs, eles foram assistir minha aula e falaram, você faz isso que você não deveria fazer. Eu, na hora, fiz uma lista para mim do que eu fazia, que não era adequado, e eu lembro que eu colocava no bolso aquela lista, e antes da aula, eu lia aquela lista, e aquilo ficava na minha cabeça. Então, por exemplo, tinha uma coisa, que não faz muito sentido, mas tinha uma coisa que eu ficava muito com a mão no bolso, no início. E eles falavam assim, não fica muito com a mão no bolso. Então, na hora que eu lia sobre aquilo ficava na minha cabeça. Eu dando aula, na hora que eu ia colocar a mão no bolso, parece que aquilo vinha na minha cabeça. Opa, mão no bolso. E eu tirava. Então, assim, você vai, aos poucos, você vai qualificando na medida que você vai colocando alguns puzzles. É lógico que se você colocar 500 puzzles, ferrou, né? A ideia não é essa, né? É você ir qualificando aos poucos. Quer falar, né? Dá tempo de dar um exemplo, Dulce, também? Pode falar. Em relação a essa pergunta aí, né, do puzzle no cotidiano, né, da autocosmoética, eu tô associando aqui com o memorando ali do professor Val, né? Primeiro lá, autoabsolutismologia, autocosmoeticologia logo em seguida.
E aí, quando eu entrei aqui, foi um puzzle, porque um puzzle, uma ideia desse questionamento, que eu coloco sempre, que é o que eu gosto mais, é o princípio da fidedignidade, que é o princípio cosmoético. Que ele diz assim que as nossas condutas, né, elas são cosmoéticas, algo assim, né, são cosmoéticas, mas primeiro você tem que ser leal aos seus princípios pessoais, depois aos princípios da Equipex. E aí o puzzle entra assim, tudo que eu vou fazer no dia a dia, como é que eu estou respeitando esses princípios cosmoéticos que eu acho? Isso é um auto-absolutismo, né? Tá lá. Então, assim, se eu acho, por exemplo, que eu tenho que andar de máscara, porque eu vejo que para mim é importante, porque vai evitar uma série de condições, a recomendação, o detalhismo, isso tudo que a gente está falando, não me interessa se alguém vai falar para mim que eu não vou sair de máscara. Ah, você não anda de máscara na rua, que não adianta, porque eu já ouvi isso. Antes de baixarem ali no Brasil, eu já estava de máscara, você lembra? E aí eu encontrei um médico aí da região e ele falou, não adianta você estar de máscara. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu estou agindo conforme a epidemia que teve lá não sei aonde, que o próprio professor Valdo falou, anda de máscara, mas eu estou atento aos detalhes. Porque, na verdade, ele estava falando que não adiantaria eu andar de máscara se eu não estivesse higienizando a mão, se eu ficasse tocando a máscara com a mão suja, aí ele tem razão, não faria sentido. Mas eu estava ali nessa reflexão, nesse puzzle que eu tenho para mim, ó. É o princípio cosmoético ali, que vai me dar o auto-absolutismo, não me interessa se o outro está falando. Então, isso ajuda na parasegurança, no detalhe, na evitação de, né, acidente de percurso, seja lá o que for. Podemos seguir, Regson? Sim. Agora, a pergunta de São José do Rio Preto. Eu gostaria de saber como montar um campo energético mental somático. Rapaz, só o fato de você trabalhar, vou voltar de novo à primeira pergunta, né, que é autorreflexão crítica cosmoética, como você está trabalhando com a racionalidade, e a gente falando agora que é a razão superior, né, através da inteligência evolutiva, só isso aí já ajuda. Só isso aí já faz uma diferença. Que eu fico pensando, imagina a pessoa que não reflete, não para pensar, né? Eu, às vezes, eu lembro de casos de pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa, tenho intimidade com uma pessoa que ela é católica, e às vezes eu pergunto para ela, cara, e aí, você para pensar o que você faz no dia a dia? Não, nunca. Por que eu tenho que parar para pensar? E eu falo, mas você faz tudo que você faz baseado em quê? Na Bíblia, lógico, eu não sou trouxa. Ah, legal. Então, veja, só aí a pessoa não tem nem campo intelectual, na verdade, né? Ela não tem, oi? Escrever verbete. Então, veja, só aí né? É uma dica, lógico, porque você está exercitando, veja, aquilo que tem que lembrar, aquilo que o Chatelard falou. É isso que a gente está fazendo a reflexão pela razão superior, por essa razão, né, usando a inteligência evolutiva, está usando como referência os pilares do paradigma consciencial. Veja, só o fato de você estar o tempo todo se referindo ao paradigma consciencial, pensando, por exemplo, multidimensionalidade, amparadores, isso aí já eleva muito sua pensenidade. Então, outra coisa, escrever verbete, né, dar aula de cosmoeticologia, dar aula de conscienciologia em geral já vai elevar nosso... Tudo que se refere, não sei se vocês concordam, mas qualquer atividade conscienciológica voltada para TARES é impossível, eu afirmo isso, é impossível não se montar um campo mental somático. Com certeza. Com essa intenção cosmoética de fazer TARES, né? Ou escrita, ou preparo para uma aula, né? Sim. Isso é batatófilo, né? É verdade. Então fica aí a dica para o amigo, né, Regson? É verdade. Agora é o seguinte, pergunta de Caldas Novas, Goiás. Eu gostaria que o professor Regson, que possui muita cosmoeticidade, comentasse a lastimável perda de duas consciências masculinas evoluidíssimas ligadas à conscienciologia por meio de um acidente de trânsito. Será que foi uma pecada destrutiva? O que vocês pensam aí? Olha, você sabe que para a gente foi um choque muito grande, lógico, né? Porque todos nós, né? Todos nós. A gente tinha muita intimidade a gente já conhecia o Felipe há 15 anos, né? O Schneider, a gente também já conhecia há muito tempo, etc e tal. Eu fui no lançamento do livro lá do João Ricardo, né? Então, assim, é complicado o negócio.
porque a gente fez várias reflexões, né? Primeiro que quando a gente soube, a gente primeiro não acredita, né? A gente fica, isso é fake, né? Na hora. Não faz sentido aquilo ali. E aí você começa a conjecturar várias coisas. Mas é muito difícil, eu acho muito difícil a gente ser muito assim, sabe, taxativo, foi por causa disso. Porque existem variáveis enormes aí, você não pode levar em consideração, você não pode falar que foi isso baseado nisso. Existem especulações que a gente pode fazer, né? Pode ter sido um acidente de percurso? Pode, né? Pode ter sido uma chamada, gente, a gente está precisando de vocês aqui, dá para vocês virem para ajudar aqui a equipe? Pode, entendeu? Então eu não tenho essa visão. Aí entra de novo aquela coisa do paradigma consciencial, que a gente tem que ter para fazer uma reflexão. Eu não tenho essa visão multidimensional, sair do corpo, ir lá e ver nitidamente o que está acontecendo. Eu não tenho isso. Então eu tenho várias hipóteses, mas são hipóteses que eu acho que não convém eu ficar colocando. Você tem muita cosmovisão, né? Muita cosmovisão. Muita cosmovisão. São hipóteses que a gente vai trabalhando, né? Agora, eu queria dar uma sugestão, tem um verbete do professor Valdo, se a pessoa quer estudar, né, bem essa questão de macro PK, para poder... eu vou pegar aqui, depois eu falo, mega macro PK, alguma coisa, que ele coloca vários itens. E aí, em relação ao professor cosmeticista, é interessante, porque na tecnologia, o Regson colocou lá a técnica do detalhismo, dessa coisa. Então, assim, eu acho que cabe a autorreflexão para a gente evitar, né, fazer a paraprofilaxia dos nossos acidentes de percurso, né? Não estou sendo taxativa que tenha sido, é uma hipótese. Mas um aprendizado que a gente pode tirar em termos de professor cosmeticista, né, de autocosmoeticologia, é isso que a gente está falando. Até que ponto eu estou sendo realmente extremamente detalhista e observar e ficar ali no auto-ortoabsolutismo de evitar coisas que eu já sei que são profiláticas para mim, né? Então, por exemplo, essa coisa que a gente está falando, se é importante, é menos pior usar máscara, então usar máscara, né? Se eu sei que eu vou dar aula de conscienciologia, que é profilaxia para a segurança, que recomendo para qualquer professor de conscienciologia itinerante, né? Se você vai itinerar, 15 dias, um mês antes, você já começa, né? Vai ficando na toca, vai ficando mais tranquilo, né, para evitar, para entrar ali no fluxo da assistência que vai fazer. Então, assim, é interessante que o professor Valdo coloca nesse verbete, e aí ele faz uma remissologia bem legal no final, que ajuda a gente a fazer essas autorreflexões de segurança e para a segurança. Você lembra do nome desse verbete até o final da tertúlia? Eu não tô lembrando qual seria, mas é interessante você estar colocando. Só que ele manda... Ele macro bota o nome, PK? Ele bota... Não, acho que não. Mas assim, mas tem uma coisa interessante que a gente refletiu muito ontem, que é assim, na hora que isso aconteceu, o que nós precisamos fazer, né? Porque na hora que você vê acontecer isso, porque o Felipe estava para lançar um livro, né? Ele queria lançar um livro, a gente chegou até, eu e a Carla chegamos a conversar com ele na época lá, né, que ele foi na Editares e tudo. Então a gente fica pensando, o que nós precisamos fazer que nós ainda não fizemos? Então o que eu como professor cosmoético fiz muito é trazer perguntas para mim, porque a ideia da cosmoética é autoexemplarismo cosmoético. Então tudo a gente traz para a gente, tá? Então assim, o que eu no meu caso preciso fazer para melhorar e para quando eu dessomar, por exemplo, eu esteja tranquilo de que eu fiz tudo aquilo dentro da minha programação de vida, né? Porque a gente acompanhava o caso dele, nós estávamos no jantar lá com o professor Valdo, aqui o professor Valdo falou que ele que tinha que entrar na vida política, né? Que ele perguntou ao professor Valdo. Você estava presente, a gente estava presente, né? Eu, a Adriana e mais 2 casais, e ele, a Adriana, a Mariana e tinha o Eduardo, né? E então, tinha mais gente lá. E o Felipe, na época, perguntou para ele, mas professor Valdo, eu preciso realmente entrar na coisa dessa vida política? E ele falou, isso é uma pergunta retardatária, né? Você tem que entrar, cara, não tem jeito, entendeu? Faz parte da sua programação. Mas então, assim, aí a gente tem todo um histórico, né? Mas a gente tem que trazer muito pra gente, eu acho que esse é o momento que a gente precisa trazer muito pra gente, a gente refletir o que a gente tem feito, o que a gente tem melhorado, a gente tem pego essas ideias que o professor Valdo trouxe, a gente tem trabalhado com essas ideias, a gente tem usado isso, tem teatizado. O que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais e ajudar o grupo? Claro. Porque o que a gente precisa é isso, é a Max Proexis, né? Trabalhar, ajudar, se a gente ajudar para trabalhar o grupo, né? Exato. Achei o nome do verbete, que a Patrícia achou ali.
Macropsicocinesia destrutiva. Sim, É, é macro-PK. psicocinesia. Sim, é que Psicocinesia. está pelo nome cheio. É macro-PK, Sim, só que é tá certo. macropsicocinesia, né? Tá ótimo. Para Perfeito. quem não sabe, o macro-PK é macropsicocinesia. Exato. Tá ótimo, gente. Agora é o seguinte, um amigo seu, Regrisson, de Caxias do Sul. Oh, que máximo. Eu vou dar uma acelerada aqui, não vai dar para fazer todas as perguntas de cada teletertuliano. Eu vou fazer uma para a gente tentar atender a todos. Então, ele diz assim, sabemos da sua liderança e teática no tema relativo à cosmoética. Na sua experiência pessoal, como você lida com as heterocríticas referentes às ações cosmoéticas que você ainda não consolidou? Oh, rapaz, é uma coisa difícil. É um aprendizado eterno, que na verdade, se você parar para pensar, no início era mais difícil ainda, né? Porque assim, o fato de você ser hipercrítico, na hipercriticidade, eu sou hipercrítico com os outros e comigo também. Então, na hora que você começa a entender que a hipercriticidade, na verdade, ela não leva, às vezes, ao próprio esclarecimento, porque, às vezes, o crítico, ele bota muito para fora, mas ele não para fazer uma reflexão sobre aquela crítica. Então, esse movimento, veja, eu estou me tornando um especialista nesta vida em autorreflexão crítica cosmoética, porque autorreflexão é o oposto de impulsividade. E eu era uma pessoa extremamente impulsiva. Eu fui impulsivo várias vidas. Eu era muito impulsivo. Eu lembro que eu conheci o Valdo, ele me falou disso, o negócio da impulsividade, que eu tinha que melhorar isso, tinha que trabalhar isso. E eu lembro que a gente, quando fez o último acoplamentário, lembra com ele? Que foi o último que ele fez comigo, e ele falou, cara, você melhorou muito dessa coisa da impulsividade. Então, assim, eu faço questão de focar nessa coisa da autocriticidade, porque ela é o oposto da impulsividade. A pessoa que é impulsiva, ela não para, ela não pensa, Então, eu comecei a pensar muito sobre isso. E aí, eu comecei a me abrir muito para as críticas, eu comecei a ouvir as críticas, porque antes, a pessoa que não gosta de crítica, ela não ouve, né? Ela ouve e está me atacando. Não, aí não. Eu comecei a parar, trazer e ver aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. E transformar muitas que fazem sentido em puzzle. Aí vem o negócio do puzzle. Puzzle parapedagógico. Opa, isso aí eu preciso trabalhar. Então, tem coisas que eu preciso trabalhar. Entendeu? Então, assim, é um exercício. Agora, é um exercício constante. Não é um exercício de uma semana. É isso. Por falar nisso, Regrisson, ela dá os parabéns aqui de São Pedro da Aldeia. Oh, que máximo. E ela diz assim, quais técnicas você tem utilizado para a superação das automimeses existenciais? Poxa vida. Tem relação com o que você estava falando, né? Tem Porque essa muito, questão da pessoa ser impulsiva, isso praticamente vem, né? Tem muito. É de outras vidas em geral, é temperamento, não é isso? Tem. Então, assim, de novo, é a questão da Porque, assim, quando a gente fala muito em autorreflexão, veja, quando a gente fala de autorreflexão crítica cosmoética, não é uma autorreflexão, eu vou refletir sobre um tema. Veja, a autorreflexão, por exemplo, a técnica de reflexão lá das 5 horas, é uma técnica que a gente chama de... não é que ela seja ela é estática, no sentido de que a pessoa fica parada ali. O que a gente está falando é de uma autorreflexão crítica dinâmica o tempo todo. A todo momento ela está pensando, refletindo sobre o que ela está fazendo, com um objetivo muito claro de ela mudar alguma coisa. Não faz sentido você... Então, por exemplo, tem automimeses que eu já parei. Eu me tornei consciente. Lembra que a gente falou ainda agora? Que eu só consigo me conhecer na hora que eu começo a identificar as minhas condutas e saber por que eu faço o que faço. Enquanto eu não souber que eu faço, por que eu faço o que faço, eu não sei quem eu sou. Eu continuo repetindo aquilo. Na hora que eu sei quem eu sou, identificando por que eu faço o que eu faço, eu posso mudar. Então isso aqui não me interessa mais. Tem coisas que eu ainda preciso. Por exemplo, eu voltei a estudar canto lírico, né? Ópera. Eu cantei ópera quando eu tinha 18, 19 anos.
Nesse momento agora de pandemia, isso para mim sabe, aquela coisa da válvula de escape? É válvula de escape não, como é que é? É algo para você relaxar, higiene consciencial. Uma maneira de você fazer higiene consciencial. Tem gente que faz higiene consciencial. O Valdo fazia higiene consciencial estudando consciência, maravilhoso. Mas esse era o nível dele, né? O meu nível, tem coisas que eu preciso fazer. Então, alguma coisa que eu preciso fazer que pode me distrair, que eu já estudei, é canto lírio. Mas eu não posso entrar muito nessa coisa do canto lírio, porque se daqui a pouco, né? Essa professora que eu estou estudando agora, por exemplo, ela falou, nossa, se você com essa voz de tenor, se tivesse com 20 anos, você podia ser um cantor internacional. Com 20 anos, quando eu cantei, eu podia ter sido, mas eu não fui. Alguma coisa naquele momento... Ufa, a gente agradece, né? Nós, o Transmentor, agradecemos. Eu quando tinha 19 anos, 20 anos, eu quase ganhei uma bolsa para ir para a Alemanha estudar canto lírico, mas não fui. Alguma coisa dentro de mim dizia, não vai não, que não é a sua. Viva o curso intermissivo. Então, assim, tem coisas que cantar, por exemplo, é uma auto-mimese, mas eu estou usando isso como um momento de lazer, né, de higiene, etc e tal. Mas, de novo, é auto-reflexão crítica cosmoética. E até para tirar meu catarro, como diz a Adriana. Eglisson, seguinte, tem perguntas de Imbituba, nosso amigo teletertuliano de lá, mas você já respondeu, então deixa eu passar aqui adiante. Agora temos pergunta de Madrid, Espanha, na Fatologia, página 2, segunda linha. Você poderia comentar o despertar da autolucidez e do autodiscernimento de ponta em relação ao tema? Como funciona o professor cosmoeticista na conquista da tridotação consciencial? Esse despertar, eu vou até colocar assim, despertar da mini autolucidez e do mini discernimento de ponta, né? Vamos colocar assim. A gente até comentou isso agora com o Chataloff ali, o André Chataloff. Porque o que a gente tem impressão, à medida que a gente vai trabalhando essa questão da cosmoética, da reflexão, da ponderação, isso aqui eu ainda pensei mal do cara, então, essa coisa desse princípio. Bioenergética, não trabalhei com energia aqui, fui engolido aqui pelo holopensene. Você começa, isso vai trazer para você, né, essa coisa da lucidez em relação a várias coisas que você já faz. Então, isso, à medida que você vai fazendo isso, parece que a cada dia você vai falar assim, poxa vida, hoje eu estou bem lúcido em relação a ontem. No dia seguinte, você parece que está mais lúcido em relação ao dia anterior. E assim vai não crescendo. Tem dias que você vai falar assim, hoje eu já não estou tão lúcido assim, hoje alguma coisa me engoliu. Aí você tem que parar e começar a analisar. Então, essa coisa da superação, essa coisa do despertar, é que quando você começa esse exercício da autorreflexão, e a gente lembra vários alunos, que quando eles terminam o curso, eles falam assim, puxa gente, você sabe que eu agora não consigo mais parar de ficar fazendo esse negócio de reflexão? Toda hora quando eu faço alguma coisa, me vem na cabeça, mas para isso que eu fiz aqui tem sentido, não tem? Está baseado em algum valor, algum princípio? Isso é horrível. Eu falei, não, isso não é horrível, isso é maravilhoso, porque você está começando a pensar sobre você. Isso tem a ver com a minha proexis, né, que tem muita gente que pergunta sobre esse tipo de coisa. Então, veja, isso é o despertar da autolucidez e do autodiscernimento de ponta para a gente. Tá? E qual era a outra que ela falou aí? Como é que a gente aplica? Na hora que você começa a fazer tudo isso, então você começa a se desafiar. Então, você tem, por exemplo, a comunicação, né? Porque a gente tinha que detalhar aquele ciclo que eu falei agora, o ciclo de maximização, daquelas 4 fases, porque dentro dessas 4 fases, na hora que você começa o tempo todo a trabalhar com a teoria da conscienciologia, a ação, a reflexão, você faz uma conexão com a multidimensionalidade, e isso trabalha o parapsiquismo. Porque lembra que a gente falou do fazer parapedagógico? Você começa a ter informações. Eu lembro que o Valdo falou, cara, quando você está fazendo interassistência, você está conectado, né? Você está com amparo. Então, assim, você está pensando em cosmoética, você está com amparo. Então, vem ideias, vem informações, vem visões, vem projeção. Então, aí você começa a trabalhar a tridotação, né? Que é a questão do parapsiquismo. A aula já é a própria questão da comunicação, né? A intelectualidade é o estudo que você faz para você poder entender a conscienciologia e poder passar, né, esse conteúdo. Então, é isso. É muito propulsor, né? A docência é muito propulsora dessa tridotação. Isso. Docência Atares em geral, né? Que se você parar para pensar, a conscienciologia, ela é isso.
Mas assim, quando a gente fala de Conscienciologia, eu estou falando de professor de Conscienciologia que lê, reflete, procura entender para passar através das suas experiências. Não é aquele que lê e reproduz. Esse é um mero reprodutor de conteúdo, é conteudista, não é isso. Tem gente que ainda está nesse nível, de leu e reproduz. Tanto é que na hora que ele é acuado por pergunta pelos alunos, ele fala, tem uma hora que ele não sabe o que dizer, ele fala, está no Projeciologia, está no 700 experimentos. Não é isso. Então, eu estou falando desse movimento de você estudar, procurar entender, refletir, mastigar, tentar vivenciar. Tem horas que conseguir, não conseguir, tá. O que eu entendi disso? Aí você vai. Ok, agora temos o nosso teletertuliano de Pelotas. Até eu ganhei parabéns hoje, viu? Primeiramente, quero parabenizar a professora Dulce pelo magnífico curso sobre vontade e evolução ministrado no domingo. Muito obrigada. Parabéns ao professor Regrisson por mais esse verbete super elucidativo. Opa. E eu peço, por gentileza... .org.br. Ou então entra no site da Cosmoetos, né? Que é www.cosmoetos.org.br. Lá tem contato. Aí você vai mandar a mensagem, vai chegar lá no contato para a gente, tá bom? Mas eu posso falar rapidamente da exemplologia aqui, porque assim, é legal, porque a gente fala aqui que começa pelo... Onde é que está a exemplologia aqui? Começa pelo Lovato lá e vai... Página 3, né? Que é, na verdade, se a gente parar para pensar, a nossa evolução é basicamente isso. É o novato, né? Que ele vai identificar e estruturar as cláusulas do CPC dele, né? Já é o mediano, que ele já começa a detalhar e qualificar, e já é o veterano, né? Eu não quero dizer que eu não sou o veterano, que ele já vivencia plenamente o CPC, estruturado em sintonia com o fluxo cósmico. Veja, o que acontece? Muitos de nós ainda não identificamos as cláusulas do nosso CPC. A ideia é a gente identificar, né? E aí, à medida que a gente identifica, você começa a qualificar. Aí isso já é o mediano. E à medida que você começa a qualificar, você começa a vivenciar isso na sua plenitude. Aí já é o veterano. Eu estou caminhando para lá. Essa é a ideia. Tá bom? Ok. Agora, Reglisson pergunta do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, ela dá os parabéns pelo verbete e pergunta: o verbete elenca o código pessoal de cosmoética na acabativa. Considera que o código grupal de cosmoética como alicerce do professor cosmoeticista? O CGC, como é que é? É mais o CPC, né? Na verdade... Ela está perguntando sobre o CGC, mas ela citou também o CPC. Então, o que você acha dos dois aí para alicerçar? Qual dos dois? Não, é porque se você parar para pensar, por exemplo, dentro da Cosmoetos, vou pegar o exemplo da Cosmoetos. Como o nosso código grupal de cosmoética, o nosso código pessoal de cosmoética, ele é feito com base em valores e princípios, né? Valores evolutivos e princípios cosmoéticos, ou então neovalores, como você escreveu no seu verbete, Dulce Dal, né? Dulce Dal escreveu um verbete chamado neovalor, que é valor evolutivo. Então, veja, e a instituição, a Cosmoetos, por exemplo, o código grupal da instituição, ele leva em consideração os valores e princípios que estão no estatuto, tá? Então, na hora em que você tem o código grupal, o código pessoal do professor e o código grupal da instituição, eles são convergentes, porque eles estão seguindo uma linha, né, dentro da cosmoeticologia. Aí, juntou a fome com a vontade de comer, né? Primeiro tem que embasar lá no princípio da fidedignidade, que a pessoa ela vai ser auto-absolutismo com as cláusulas, que os princípios pessoais que ela aplica, e depois da ICPEX, depois o CGC, do grupo. É isso. A não ser quando a gente estiver na condição, sei lá, dos serenões, das consciências livres, que o CGC e o CPC eles já são, consenso, convergentes, etc. Mas no nosso nível, que a gente está galgando, primeiro é o código pessoal, que ela vai ser leal, fiel, auto-absolutista, com os princípios cosmoéticos dela, e ela vai experimentando. E aí depois ela vai ajustando ao CGC, ou seja, ao código do grupo, se ela entende, fazendo essa autorreflexão, que está coerente, que não está... Porque tem que lembrar que na baratrosfera, o CGC, a cosmoética, nivela por baixo, né? O grupão nivela por baixo. Então, a pessoa precisa estar muito lúcida para fazer esse jogo, né?
Agora, Regson, pergunta de Foz do Iguaçu. Ela pede para você expandir com casuística, se for o caso, a principiologia, o princípio da autocoerência. O princípio da autocoerência é praticamente tudo, né? O professor de cosmoética, né? Falar uma coisa e fazer outra, né? Então, eu tinha um amigo que era espírita e ele dava lá as palestras lá e ele saía dali, cara, dando chute em tudo quanto era cachorro na rua. Era uma coisa impressionante. Então, veja, não adianta ele falar uma coisa e ele fazer outra. Então, e aí entra de novo essa coisa que a gente falou lá do poder, né, do despertar da autolucidez e do autodiscernimento, com base na autorreflexão crítica cosmoética. Porque ele vai ficar o tempo todo, se ele faz isso, ele vai ficar o tempo todo se auto-observando. Ele vai ficar o tempo todo, cara, peraí, mas eu falei uma coisa e estou fazendo outra, não faz sentido isso. Então, assim, o princípio da autocoerência, ele é fundamental. Ele precisa estar no Código Pessoal de Cosmoética do professor. Se não tiver, está furado. Agora, Regson, para encerrar, olha que pergunta interessante. O que você acha da central extrafísica da verdade como norteadora e balizadora dessa parapedagogia cosmoeticista? Eu acho o máximo. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Parabéns para você que colocou isso. É isso mesmo. Parabéns aí. Pessoal, Regson, então a gente vai encerrando, tá certo? Agradecemos muito. Você vê que a turma está animada aí para debater cosmoética, então né? aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece muito, viu, Regson? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se está tudo bem. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade, foi ótimo falar de cosmoética, já que eu gosto de falar de cosmoética. E as nossas melhores energias para os nossos amigos intermissivistas que devem estar lá, né, sendo orientados aí pelo comitê de recepção. Vão ter muito trabalho lá do Extrafísica. Com certeza, né? Pela equipe lá do Transmentor, né, do Zéfiro, com certeza. Com certeza. Isso aí, Regson. Pessoal, muito obrigada, viu, pela presença aqui, tertulianos, teletertulianos, toda a equipe aqui do Tertuliário, a equipe da Enciclosapiens, do CAEC, enfim. Muito obrigada a todos, nossos teletertulianos, super bem-vindos sempre, com as inúmeras perguntas, animando aqui os nossos debates. Então, vamos aqui agora aos nossos comerciais. Obrigada a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 5 perguntas presenciais e 38 perguntas enviadas online, 346 reproduções e 105 participações online. Para amanhã teremos o verbete Teoria das Dificuldades Recíprocas da especialidade Interaciologia com o verbetógrafo Oswaldo Vernet. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Nos bastidores de cada tertúlia como essa, há uma engrenagem funcionando com a ajuda de muitos voluntários. Há também a contribuição valiosa por parte de quem atua no programa Amigos da Enciclopédia. Além do Tertuliário, o programa Amigos da Enciclopédia é responsável pela manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo e a Holoteca. Hoje, o programa conta com a participação atuante de 472 amigos. Nossa meta, num futuro próximo, é chegar aos 700 amigos. E isso pode nos ajudar em alto nível. Nós não desprezamos nenhuma colaboração nesse sentido. Todas elas são bem-vindas, seja do Brasil ou seja do exterior. Para todos,
o meu agradecimento sincero e meus cumprimentos também de fraternidade nesse trabalho que visa, que objetiva, antes de tudo, a mega fraternidade através do autodiscernimento. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Acesse enciclopediadaconscienciologia.org e faça parte desse mega projeto reurbanológico. Nos bastidores de cada tertúlia como essa, há uma engrenagem funcionando com a ajuda de muitos voluntários. Há também a contribuição valiosa por parte de quem atua no programa Amigos da Enciclopédia. Além do tertuliário, o programa Amigos da Enciclopédia é responsável pela manutenção de empreendimentos importantes, tais como o Holociclo e a Holoteca. Hoje, o programa conta com a participação atuante de 472 amigos. Nossa meta, num futuro próximo, é chegar aos 700 amigos. E isso pode nos ajudar em alto nível. Nós não desprezamos nenhuma colaboração nesse sentido. Todas elas são bem-vindas, seja do Brasil ou seja do exterior. Para todos, o meu agradecimento sincero e meus cumprimentos também de fraternidade nesse trabalho que visa, que objetiva, antes de tudo, a mega fraternidade através do autodiscernimento. Contamos com as suas energias para darmos continuidade ao trabalho. Acesse enciclopediadaconscienciologia.org e faça parte desse mega projeto reurbanológico.